E aí, gente, hoje eu estou aqui com um prazer incrível de ter o André Albino comigo. Tudo certinho aí em Florianópolis, ô André? Tudo ótimo, Marcelo. E você? Tá tudo maravilhoso, cara. E muito obrigado aqui para você. São quase 2 horas da tarde, agora são 2 horas exatamente, né? De um Uhum. sábado. E você, em vez de estar na praia em Florianópolis, você está aqui conversando com esse cara do Canadá. E a gente vai bater um papo aqui sobre tua carreira. Então, muito obrigado pelo teu tempo. É um privilégio estar aqui conversando com você. E conta pra gente um pouquinho, o que é o teu cargo hoje, o que você faz hoje em dia? Uhum. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Marcelo. Prazer. Tenho acompanhado o teu blog, tenho acompanhado alguns podcasts, muito interessante. Então, é um prazer estar aqui. E vamos lá. Falando com o que eu faço hoje, bom, você mencionou, trabalho na HashiCorp e estou como Staff Engineer. Eu trabalho puramente com o Terraform. Então, lá você tem segmentos dos diferentes produtos da HashiCorp. A gente vai comentar um pouco sobre eles depois. Trabalho especificamente no Terraform. É um produto grande, então o meu foco maior acaba sendo na parte cloud, né, de SaaS. A gente também vende o Terraform nessa versão. Vou explicar um pouco mais o que isso significa. E dou um pouco mais de foco na parte de autenticação, identidade e billing, cobranças, porque, né, cobrando por uso, né? Então, vamos dizer, estaria alocado em times dessas duas áreas. Sou um IC, então seria um individual contributor, né? E acabo operando e interagindo com múltiplos times desse circuito aí, né? Isso é bacana demais, hein? Mas daqui a pouco a gente vai perguntar um pouquinho mais sobre a HashiCorp, sobre o Terraform também. Você pode explicar para nossa audiência que negócio é esse de Terraform? Com certeza. Mas vamos voltar no tempo aqui, como eu sempre faço nas entrevistas. Vamos lá para trás e conta pra gente como é que esse negócio de computação e tecnologia apareceram na tua vida, como é que isso surgiu para você? Uhum. Interessante, escutando outras pessoas falando no seu podcast, é interessante como, obviamente, são bastante diferentes as histórias, né? Mas algumas coisas se conectam, né? No meu caso, basicamente, sempre fui, desde criança, muito interessado em eletrônicos, videogame, qualquer coisa. Um pouco de influência também do meu pai, que também sempre, né, sempre foi muito, vamos dizer, ativo em buscar as coisas novas, o que estava acontecendo. Por essa razão, até pelo incentivo dele, de alguns outros familiares, quando jovem, assim, 12, 13 anos, já me colocaram em curso de informática, na época, manutenção de computadores, já faz um tempinho. E dentre esses cursos, um dos cursos era de Delphi, Opa, e olha só, era Delphi e CorelDRAW. opa. Mas foi engraçado, porque a motivação principal foi por causa do CorelDRAW, né, aprender a mexer com desenho, arte, não sei o quê, mas eu gostei mais da parte do Do Delphi, né, Delphi. aprender Pascal, e também ver as coisas funcionando, né, porque a gente estava naquela fase de, Windows 98, por aí, saindo o Windows XP, e você via os programas, assim, aí, pô, sei lá, arrastava duas coisas, saía um programa, né, depois que, né, você vai entender o código gerado por trás, isso é outra discussão. Mas ali, cara, dali para frente foi bem tranquilo e bem, vamos dizer, em linha reta nessa direção, né, tecnologia, programação, e obviamente eu sempre observei o que teria mais, vamos dizer, mais facilidade, né, mais potencial de ter sucesso nesse sentido, né? Naquela época já se podia observar uma carreira promissora para quem estava na área de tecnologia. Aí, de novo, por influência de alguns familiares, primo que também buscou essa área, né? Então você vai observando essas coisas. E sim, e basicamente foi isso. Aí dali para frente aí o negócio engrenou, né? Cara, isso é bacana demais, né? E como você falou, é interessante ver como, inclusive para mim, né? Como é que eu acabei de contar isso para uma entrevista que eu fui entrevistado. Hum. Jogos, né? A coisa que leva tanta gente a ter interesse por essa área e acaba daí gerando uma oportunidade, uma carreira enorme para as pessoas, né? Isso é bacana demais. E Muito bacana. Delphi, cara, eu programei muito tempo na minha vida em Turbo Pascal, né? Eu lembro, eu fiz fui do Basic pro Turbo Pascal.
E eu lembro quando surgiu o Delphi versão 1.0, e bacana ver essas coisas acontecendo. Eu tenho alguns amigos, inclusive um aqui em Vancouver, e que eu entrevistei ele para o podcast do Sidney, e ele trabalha exclusivamente com Delphi aqui. É o que ele faz hoje aqui para o setor público que ele trabalha aqui. E é bacana demais. Mas conta um pouquinho para a gente como é que foi o teu ensino básico e conta um pouco como foi a faculdade para você. Eu não sei se você fez esse curso de Delphi antes de você entrar na faculdade, ou você já estava na faculdade. Como é que foi o teu ensino básico? Conta essa fase da tua vida para a gente um pouquinho. Sim. Veio bem antes, eu tinha uns 13 anos. A questão é que na minha família, resumidamente, né, eu sou de São Paulo, né, minha família, né, morava em São Paulo. Aí quando eu tive 12, 13 anos, nós nos mudamos para Santa Catarina. Por quê? Porque a família da minha mãe é de Santa Catarina, né? Uma cidade do sul de Santa Catarina, Tubarão. E aí, com 13 anos eu fui para lá, né? Então, dali eu fiz o ensino básico, eu terminei o ensino médio, na verdade, né? Normal, fiz, mas naquela época foi exatamente esse momento que eu fiz esse curso, né? E aí, vindo do ensino médio tradicional e tal, já veio aquela cabeça, né? Pô, tem que fazer cursinho para fazer uma faculdade. E aí, aqui a gente teria basicamente duas opções, né? Eu teria uma universidade em Tubarão na época, né? Que fornecia curso de computação, e teria a Universidade Federal em Florianópolis, né? E aí são os rumos da vida, né? O que aconteceu é que eu tenho um irmão mais velho, né? E ele saiu de Tubarão, ele veio para Florianópolis para trabalhar aqui, né? E quando meus 17, 18 anos, eu estava naquela decisão, poxa, vou fazer faculdade aqui, de repente eu vou para lá com ele, tento, né, fazer a Universidade Federal. Tava nesse processo, mas era muito novo, tinha 16, 17 anos, né, já com a cabeça de fazer uma faculdade de computação. Eu não tinha visto, além desse curso, só tinha ficado assim, eu não continuei, até os 17 anos, eu não fui aquele gêniozinho que vai aprendendo tudo por conta. Não, eu fiz o curso, manifestou interesse, ganhei uma noção básica, não, agora eu vou chegar na faculdade com essa cabeça, né. E aí teve outras questões, né? Na época, conheci minha atual esposa, com 17, 18 anos, né? Aqui em Florianópolis, né? Certo. Então, não sabia que ia ser minha esposa na época, né? Mas acabou acontecendo. Então, tudo conspirou, sabe? Para que eu tomasse a decisão de vir para cá e para tentar fazer a faculdade na Federal, na Universidade Federal de Santa Catarina. E foi o que aconteceu, mas não foi assim. Eu fiz formei terceirão, fiz vestibular, passei. Não foi assim. Eu fiz vestibular, não passei. Caramba. E aí? Mas aí, cara, eu tinha que no outro ano, né, tentar e tudo mais. Vim para Florianópolis, trabalhei com qualquer coisa aqui, trabalhei em mercado, né, enquanto eu fazia o cursinho, paguei o cursinho, né, para poder fazer o vestibular para a Universidade Federal. E aí o curso eu tinha feito para estar buscando ciência e computação, mas era durante o dia aqui, né? É difícil trabalhar. E como eu já estava nessa situação aqui, eu optei pelos sistemas de informação, curso de sistema de informação, que daí é noturno aqui. Certo. E aí, beleza, fiz o vestibular, passei, comecei o curso, e nessa mesma época, você vê como as coisas são conectadas, né? A minha atual esposa trabalhava numa empresa aqui de Florianópolis chamada Softplan. E o tio dela é um dos donos, era um dos donos da empresa, né? Então, isso tudo, claro, já conhecia de forma próxima a empresa, pedi um apoio. Não, consigo fazer uma entrevista para alguma coisa lá, mas não para desenvolvedor, porque eu não tinha experiência. Certo. Mas como eu tinha feito alguns estágios, algumas coisas de manutenção de computadores, consegui um estágio, um emprego lá na infra, né? Na infra da empresa, porque, exatamente. Então, eu trabalhei na infra lá, isso em 2004, 2005, eu tinha 18 anos. Eu tô com 40 agora, então, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu tinha 18 anos. Um garoto. Exatamente. Agora. E aí foi nessa pegada, fazendo curso de sistema de informação noturno. Para mim foi muito bom, né? Teve aquela questão de, aprendo tudo que eu preciso para o trabalho, de forma alguma, mas
eu precisava daquela base, eu me sinto confortável quando você tem aquela base de conhecimento, de orientação a objeto, tudo aquilo que você aprendeu na faculdade, valorizei muito isso, porque daí eu já comecei a enxergar a tecnologia como, não, se você compreende o que vem por baixo dela, por trás dela, é muito mais fácil de você lidar no dia a dia, né? Eu comecei a criar essa cabeça desde ali. E aí, alguns anos depois, próximo ali do meio para o fim da faculdade, como eu já estava vamos dizer, ganhando alguns conhecimentos, né? A faculdade começou com aulas de programação em Java, daí teve várias disciplinas, daí foi Delphi também, né? Enfim, aí consegui, nessa mesma empresa, um estágio de desenvolvimento, isso, sim, 2007, por aí, né? E aí o negócio foi. Porque era essa empresa, né, ela tem situação específica, ela tem uma área de justiça com vários, inclusive, todo o software do Tribunal de Justiça de São Paulo é a Softplan que atualmente fornece, né? E eu entrei para trabalhar na equipe que cuidava com as aplicações web de consulta de processo, foi na consulta de processo do Tribunal de Justiça. Bacana. Né? Eu participei, né, disso aí há muitos anos atrás. E ali realmente foi onde eu criei toda aquela estrutura inicial de um desenvolvedor. Com bons mentores, né? Bons mentores, pessoas mais velhas que eu, que estavam ali já com excelente base para aprender as coisas de forma correta. Vamos dizer que existia uma carga não vou dizer de pressão, mas de urgência nesses componentes de software que já exigia com que a gente pensasse em redundância, em escalabilidade naquela época, né? Então, isso me ajudou bastante, assim, vamos dizer, ter uma boa capacidade, né, na parte básica de desenvolvimento e também cuidar, olhar um pouco para a infraestrutura, né? Porque você tinha aplicações de produção, isso tudo nessa época, assim, tudo e aí foi. Aí, vamos dizer, depois que eu me formei, né? Me formei, aí já me tornei, vamos dizer, um desenvolvedor, como eu já estava alguns anos ali, já passei para um desenvolvedor pleno, sênior, e aí o negócio foi da Softplan. Foi fluindo. Foi fluindo, exatamente. Essa é mais ou menos a história resumida, mas você vê que você tem várias conexões, né? Desde lá de Tubarão até chegar aqui, né? Várias coisas vão se conectando e vamos dizer, fazendo trilha, né? Eu sempre acho muito interessante nesse privilégio que eu tenho de ouvir a história dos meus entrevistados e entrevistadas, que como é que as coisas vão acontecendo na vida das pessoas, né? E você falou você conheceu a sua esposa, você mudou aí para Florianópolis, você foi trabalhar no mercado, você mudou de curso, né? Foi curso noturno com sistema de informação. E o fato de você conhecer a que é a esposa hoje, né? Aquilo abriu um contato para você que viabilizou um estágio numa área de infraestrutura, que te trouxe uma bagagem inicial para você entender alguma coisa de infraestrutura que eventualmente te ajuda até no trabalho atual que você está em Terraform, né? Que você tem um conceito que você aprendeu há 20 anos atrás, que esses conceitos não sumiram, eles continuam sendo... Você tem camadas em cima de camadas, em cima de camadas, né? E você, através desse processo evolutivo dentro dessa empresa aí, você chegou eventualmente no estágio de desenvolvimento, que abriu outra porta para você e te trouxe, quer dizer, você tinha aquela camada de infraestrutura que você tinha entendido o básico, servidores, aquela coisa toda, né? Redundância, o que é, e você começou a entender desenvolvimento e essas coisas vão te combinando, chega num ponto que você tem o trabalho que você tem hoje. Eu acho isso incrível, né? Esses eventos na vida das pessoas. Mas você contou aqui que você começou a trabalhar, foi se desenvolvendo, mas eu vi no teu histórico profissional que você, eventualmente, você foi fazer um mestrado também, né? E, inclusive, mestrado na área de sistemas distribuídos. Conta pra gente, que a carreira evoluiu um pouco aí como programador, né? E você, eventualmente, falou assim, pô, quero fazer um mestrado. Como é que surgiu isso? Como é que foi essa decisão? E como é que foi o mestrado, propriamente dito? Conta um pouquinho essa fase da vida pra gente. Com certeza.
Bom, basicamente eu enganchei, foi direto. Eu me formei e já iniciei o mestrado. Tudo iniciou, assim, a principal motivação, de forma bem resumida, é o contexto em que eu estava na empresa. Porque era mais ou menos 2012, 2013, e já se pensava muito ali na minha equipe e tudo mais, um conceito de federação de autenticação. De ter, né, a gente tinha um OpenID naquela época, né, que é uma tecnologia que estava, vamos dizer, estava vindo para facilitar a autenticação entre diferentes componentes ou diferentes organizações, e estava muito nessa pegada no momento que eu estava me formando, e a gente estava implantando um sistema de autenticação que fosse mais distribuído, que pudesse ser escalável, né? E então, pô, eu vou tentar trabalhar alguma coisa a respeito disso aí, né? E, enfim, tive um desempenho muito bom ali na minha graduação, no TCC, né? E os próprios professores ali, que também, vamos dizer, participaram da banca ali no TCC, eles já estavam no mestrado, né? Eles eram professores de mestrado, eram orientadores e tudo mais. E eles mesmos, tem participar do processo ali e tal, né? E, não pensei duas vezes. Não pensei duas vezes. Realmente, porque o que eu já estava vendo que era o mais difícil, assim, é você ter algum assunto que você se motive de fazer um trabalho em cima, né? E eu já tinha uma maturidade, porque quando eu me formei, eu já estava trabalhando como desenvolvedor há quase 3 anos, né? 3 anos e meio, né? Então já tinha eu já começava a crescer, ou a aparecer em mim essas motivações, né? Então, beleza, participei do processo, escrevi um draft, vamos dizer assim, do tema que eu gostaria de discutir, e, olha, foi aceito assim, de primeira, né? Basicamente, eu estava tendo muitos problemas. Aí vem são detalhes de implementação da época, que hoje são menos, vamos dizer, já foram resolvidos, eu iria dizer, que a gente queria escalar a parte de autenticação, porque imagina, todo o acesso a autos processuais precisa ser autenticado, né? E aí, meu amigo, problemas de desempenho de servidores para processar a autenticação, e aí você tinha a questão de sessão, e a sessão estava num lado, não estava no outro, enfim, várias questões realmente de arquitetura, de desenvolvimento, que estava trazendo problemas para a gente, né? E eu, no mestrado, eu quis ser mais ambicioso, né, porque, né, a gente quer apresentar alguma coisa nova e tal, mas eu vi que na prática, no mestrado, o principal foco nesse caso aí é você discutir temas existentes, né, e facilitar discussões, trazer soluções melhores, né. Então foi isso que eu fiz, né. Então eu acabei optando por no mestrado trazer uma discussão de como você distribuir aplicações de autenticação, como você distribuir sessões, se você usa cache, se você usa stick session, aí tem vários conceitos aí. Hoje são conceitos um pouco mais tranquilos, porque você tem muita solução de cache distribuída out of the box e não precisa se preocupar com isso, até de autenticação, né, que resolve isso. Mas na época não. Então, eu realmente apliquei alguma coisa, assim. A gente fez um estudo na empresa, se a gente ia usar cache distribuído, ou a gente ia ficar no stick session na época. Ficamos no stick session e resolveu, né? Que é basicamente, pô, se você autenticou com o servidor, toda vez que tu bate, né, no servidor, você bate no mesmo, né? Em vez de ir pro outro, né? Hoje é uma discussão mais ou menos tranquila, né? Eu vi até que houveram citações em cima desse meu trabalho, né? E, enfim, mas esse foi o primeiro motivador, que eu acho que seria o mais óbvio, né? Mas depois eu aprendi que teve uma motivação muito grande, né? Que eu aprendi a escrever. Foi no mestrado. A dissertação, né? Pesquisar, escrever um monte de paper toda hora e ajudou. Eu aprendi a pesquisar e aprendi a escrever. Foi ali, não foi na faculdade. E hoje, né, vou dizer por quê, vou explicar por quê, mas hoje isso me ajudou muito, é uma das minhas principais forças, né? Aí mais à frente vou explicar o porquê disso. Saber escrever bem, né? E, o André, o nosso grupo lá dos programadores, você tem pessoas que
e tem experiência enorme, e tem as pessoas que estão começando e estão no Hello World, né? Então, conta um pouquinho para a gente, dá uma introduçãozinha, uma explicação rápida, o que é autenticação e o que é um cache distribuído. Conta um pouquinho sobre esses dois tópicos para a gente em termos genéricos. Com certeza, com certeza. Bom, de forma bem resumida, né? Eu acredito que é muito claro para qualquer um, né? Você está aí no seu Gmail, você está no seu Google, você está no Facebook, no Instagram, você precisa colocar o teu usuário e senha e seguir adiante, né? E isso você precisa ter um serviço, você precisa ter um software que processe isso, bata a sua identidade, né? E, você pode ter acesso a esse conteúdo. Então, é isso. Basicamente é isso, quando a gente fala da área de autenticação. E quando você entra na parte de, isso que eu falei de cache distribuído ou não, isso não se aplica só à autenticação, isso se aplica a qualquer serviço web. Porque o que acontece? Toda vez que você coloca um serviço, vamos falar do Instagram mesmo, né? Você deve imaginar que o Instagram, quantos servidores precisa estar no ar com o Instagram para ele poder servir todo mundo, né? Uns 2 ou 3, né? Centenas de milhares e tudo mais. E aí o que acontece é que, assim, determinados contextos, você não pode, cada vez que você acessa, você cai num servidor. Porque se você cai no servidor A e depois você vai de novo cair no servidor B, o B não tem o contexto do que você estava fazendo no A, né? Então, não vai funcionar. Basicamente, é isso, não vai funcionar. Então, você tem que atrelar as coisas para que esse contexto seja carregado entre todos os servidores, né? E quando a gente fala de cache, basicamente você ter uma memória que fica, vamos dizer, do lado ali, e toda vez que você acessa um servidor, ele bate nesse cache. Ó, tá ali as coisas, tá ali as coisas, tá ali as coisas. Claro que a gente tem a base de dados também, né? Mas a base de dados acaba sendo, vamos dizer, dependendo do contexto, um processamento mais pesado, né? Em que não dá para você fazer toda vez que você vai num servidor, você tem que fazer em muitas ocasiões isso é normal, né? Mas você tem que ter vamos dizer, uma alternativa para otimizar o desempenho daquele banco de dados, né? E aí que vem o cache. Aí, quando a gente fala que é distribuído, basicamente é porque você tem um monte desses caches e eles conseguem, de alguma forma, se conversar para ter os dados disponíveis para todo mundo, para todos os servidores que o Instagram precisa, né? E seria um cache distribuído. E aí, quando eu falei de esse stick session, é muito simples. Isso é um conceito bem simples. Não tenho dinheiro, não tenho estrutura, não preciso ter um cache, né? Então, o que eu faço? Toda vez que eu vou acessar o servidor do Instagram, eu fiz um acesso ao servidor do Instagram, ele me deu o servidor A. A segunda vez que eu acessar o servidor do Instagram, ele leva para o A. Isso a gente chama que não é tem esse nome de stick session, né? Mas o nome correto dele, você tem, por exemplo, o balanceador de carga, né? Que é o cara que vai ficar jogando nos servidores, né? Você pode fazer round robin, você pode fazer aí tem vários algoritmos para qual servidor que você vai escolher. E um desses algoritmos é o session, né? É o balancing by session. Então, ele vai distribuindo sessões do usuário nos servidores, e aí toda vez que aquele usuário, naquele navegador, acessa, o balanceador fala, não, ele já acessou o servidor A, então vamos trazer o A para ele, né? Aí, por que isso foi relevante? Porque você tem vários pontos positivos e negativos dessa proposta, e aí você traz dados, né? Poxa, quanto custo que isso vai me dar, né? Vários critérios que ajudam na tomada de decisão, que eu acho que é um dos fatores mais importantes na hora de você, quem está começando aí, né? Como é que eu vou montar a minha aplicação, né? Olha, ela tem que ser eficiente, ela tem que ser barata, né? Você vai buscando esses parâmetros e olhando, vamos dizer, no que tem disponível, né? Os mecanismos disponíveis aí, o que é mais fácil. E a gente está falando sobre eventos e coisas que acontecem pela vida, e é incrível olhar para trás, né? Você falou do Instagram como exemplo e tudo mais, e se a gente voltar lá para o teu primeiro emprego em infraestrutura e você pensar num servidor, aí você pensar em 2 servidores, você pensa em redundância, aí você começa a pensar numa aplicação maior aí, que funciona
sei lá, 10 usuários. Aí você começa a pensar alguma coisa que, vamos botar 1.000 usuários. Aí começa a pensar assim, e se eu botar 1 milhão de usuários? Como é que fica a Exatamente. coisa? E vem cá, e se o cara está no Japão e o cara precisa acessar a informação, que é a mesma informação que o cara no Brasil precisa, ou tem outro cara que está lá nos Estados Unidos, como é que a gente monta isso tudo? Né? É interessante você também ver o teu mestrado em sistemas distribuídos e como que as coisas que você aprendeu ali tiveram influência para te levar até onde você está hoje também, e como é que essas coisas de sistemas distribuídos têm um impacto enorme no mundo moderno de computação, né? Que eu estou aqui sentado no Canadá, você está no Brasil, a gente está usando um serviço provido pelo Google, que é o Google Meet, para gravar o podcast, e a coisa está... Onde é que está o servidor? Não está aqui em casa, entendeu? Isso é absolutamente incrível, né? E toda essa tecnologia envolvida. Mas aquela coisa que a gente está conversando, são as camadas que vão sendo adicionadas para viabilizar que essa coisa toda funcione. Mas, e aí, como é que evoluiu o mestrado? O mestrado eventualmente terminou, e você fez o mestrado enquanto você cursou o mestrado quando você estava trabalhando também, ou você deu uma pausa no trabalho? O que você fez? Toquei ficha. Foi bem puxado. Eu imagino, Bem puxado. também fiz a mesma coisa. Aqui na graduação, a minha graduação foi tranquila. Foi bem tranquila. No mestrado mesmo, é porque essa questão de deadlines para você publicar, ela exige que você, em momentos do mestrado, desse um foco muito forte, né? E as aulas também foram um pouco puxadas, porque algumas disciplinas eram bem, né, elas vieram da ciência e computação, então eu tive que interagir de novo com o cálculo, né, algumas coisinhas que eu já estava, naquele tempo, um pouquinho enferrujado, né, tive que, vamos dizer, dar um refresh para poder, tive que estudar e poder ir bem nas disciplinas, e ainda teve essa questão do artigo, então, e trabalhando. Mas, de novo, olha, aí vai uma questão da questão dos caminhos, de tudo que a gente fala, né, a empresa, ela me apoiou, assim, ó, de forma total, sim, porque a gente sabe, né, hoje em dia, você consegue até mais um pouco de flexibilidade por causa do remoto, mas naquela época lá, era 8 horas, tinha que chegar às 8, sair às 6, e era normal, assim, né, e impossível fazer isso na condição de mestrado, né, então, né, tive muita flexibilidade, mas no fim das contas, meu desempenho foi ainda melhor, né, porque aí você, não, eu posso trabalhar esse horário, então eu vou trabalhar esse horário. E novo, né? Tava com 25, 26 na época ali. Então, mas foi difícil. Eu sei. Você estava falando aqui, eu estava me lembrando, eu apresentei minha tese de mestrado numa sexta-feira, sabe? Aí eu cheguei em casa, aliviado, que tinha sido passado na dissertação, né? Aí cheguei no sábado, eu lembro que eu levantei, eu tinha uma varandinha em casa, eu fui para a varanda assim, eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer com tanto tempo livre? Eu falei assim, não tem mais o mestrado, não tem mais que ficar o fim de semana todo trabalhando em alguma coisa, né? Trabalho, tinha 2 trabalhos, tinha mestrado, eu falei, meu Deus do céu. Deu aquela sensação do tempo livre, né? Foi incrível aquilo. Foi uma sensação engraçada mesmo, de calma, né? Uma coisa que eu não tinha na época. Mas aí, como é que foi a evolução profissional? Você terminou o mestrado, você continuou na empresa, como é que a coisa evoluiu para você? Acho que você foi para o Mercado Livre, eventualmente, também, não foi isso? Isso também foi um fator bem importante, sim, para minha carreira. No caso, depois do mestrado, depois que eu concluí o mestrado, eu fiquei mais 4 anos, né? E nesses 4 anos eu já estava mais numa posição já eu diria domain expert, né? Tinha uma especialização depois de tanto tempo lá, tinha um conhecimento técnico muito grande de certas áreas do software, né? Então eu estava, vamos dizer, um layer acima do desenvolvedor, que ele atuava em múltiplos times, né? Influenciando pelo conhecimento também e tudo nesse sentido. Então, além de participar bastante da implementação, já estava nessa época ali participando bastante de evolução arquitetural, né, de apoio à parte de produto para definir a viabilidade, a gente chama de engineering assessment, né, para ver se dá para fazer tal coisa. Fiz isso durante uns 4 anos. E, bom, aí, ali para meados de 2018, depois eu já estava 12, 13 anos, né? E aí, sim, assim, aí por motivação própria mesmo, né? Eu tava naquela
começou a aparecer, como eu tinha terminado o mestrado, ainda fiquei bastante tempo, eu não fiz outro curso, né, não fiz outro mestrado, doutorado, nada disso, até me aproximaram para seguir no doutorado, mas esse não ia dar para fazer trabalhando direto, sério? Aí eu, não, deixa para lá. certeza. Aí realmente, meados para 2018, comecei a olhar, eu estava, na verdade, em busca de algo que fosse essa questão que você falou, né, de escala, você ter um software, você ter algum domínio que seja utilizado por muito mais por milhões, né, exatamente, eu tava um pouco nessa pegada. E, cara, o Mercado Livre caía perfeito. Naquela época eu já sabia que o negócio, né, não era fácil, assim, não ia ser pequeno. Mas, de novo, assim como Softplan, assim como a gente viu aí na história, né, tem uma história, daria para fazer um podcast só sobre essa história do que aconteceu, eu quero dizer, do que aconteceu com o Mercado Livre em Florianópolis. Certo. Porque não foi assim, Mercado Livre, quero vir e vou abrir em Florianópolis. Não, nunca é assim, né? Bem resumido, você tinha uma empresa de logística em Florianópolis, que era uma startup de Florianópolis, né? E alguém do Mercado Livre, uma pessoa extremamente protagonista e desbravadora, comprou, né, o Mercado Livre comprou, mas como eu entrei no Mercado Livre e conheci a história, né? Graças a essa pessoa, eles compraram essa startup, em vez de, não, vamos pegar o serviço dele e trazer para cá e tal, não. Eles pegaram e aproveitaram que existia uma bagagem ali de desenvolvedores, sei o quê, e abriram uma filial aqui, né? E dessas pessoas que trabalharam nessa startup, eu conhecia quase todas, porque eu sou daqui, né? Bacana. Enfim, e aí esse foi o primeiro local que eu iria olhar, né? Porque eu sabia que pessoas que eu conhecia extremamente, pessoas ótimas, trabalharam lá, indicaram lá. E no momento que eu entrei, em 2018, era tudo muito novo, a empresa tinha sido comprada há um ano só, né? E eles, vamos dizer, eu entrei no momento certo, porque eu era uma pessoa que já tinha uma experiência de desenvolvimento, né? Naquele tempo, era em 2018, já estava com 10 anos, 11 anos de desenvolvimento de software, né? E se precisava, em Florianópolis, no escritório de Florianópolis, se criar uma coisa autossuficiente em nível de conhecimento, de desenvolvedores, né, de práticas, né, porque imagina, você abre uma filial aqui, contrata um desenvolvedor e joga lá. Não é assim que funciona, né? Tem a questão da cultura, tem a questão de, vamos engajar para que as práticas de outro local da empresa venha para cá, né? Então, eu contribuí muito nesse sentido e aprendi muito, né? Nessa época aí que eu, né, conheci o Juliano, né? E outras pessoas. Então, eu fui muito... tive muito papel até engraçado de comunidade interna, vamos dizer, né, para a gente, para ter uma cadência boa de desenvolvimento e vamos dizer, dar prestígio ao escritório, que tinha até essa pegada, assim, não, vamos deixar esse escritório de Florianópolis, no Mercado Livre, né, um local de referência, porque naquele ponto a empresa já tinha dezenas de milhares de colaboradores, né. E eu acho sempre interessante como é que o universo vai conspirando de uma certa forma e gerando oportunidades, né? Da mesma forma que a tua, na época, esposa ou namorada, né? Que abriu de uma certa forma lá aquela estrada da primeira empresa para onde você foi fazer o teu estágio. Essa pessoa que teve a ideia de comprar startup lá, ela, de uma certa forma, ela teve um impacto ali que impactou a tua vida para sempre, né? E ela não fazia a menor ideia daquilo que ela estava fazendo ali teria um impacto positivo para você e tantos outros aí, né? E da mesma forma, no momento que isso aconteceu, o fato de você ter o teu network, né? Coisa que eu sempre falo para as pessoas, o network é fundamental. Você conhecer as pessoas é fundamental, você expor para as pessoas o que você está fazendo, o teu trabalho, as pessoas te conhecerem e falar, pô, esse cara não é maluco, não, esse cara entende do que ele está falando aqui. É importante isso, né? E é incrível ver como esse quebra-cabeça todo as peças vão se conectando e aquilo, no momento, abre uma estrada enorme na tua vida. É incrível isso, né? É bem interessante. E eu acho que vale citar também que
Florianópolis é uma capital, mas não é uma cidade grande, né? Então, tipo, é bem mais, vamos dizer, usual que exista um network mais fechado. Tanto é que quando, né, eu fui para o Mercado Livre, algumas pessoas que trabalhavam na minha empresa já tinham ido para lá, então eu já conhecia mais gente lá, e quando eu cheguei lá, né, várias outras pessoas saíram, né, fizeram esse movimento também, saíram da Softplan e foram para o Mercado Livre. Mas é porque não tem muito o que fazer, não tem tanto, né, não tem tantas empresas, né, então isso acaba sendo natural, e obviamente que por influência também, no caso, pessoas que vieram da Softplan trabalhar no Mercado Livre, foi influência minha também, né, pessoas que, né, a gente teve vamos dizer, uma proximidade por anos junto, e isso é natural acontecer, mas, de novo, isso vem muito de network mesmo, de estar com as pessoas que têm confiança em você, né? E eu acho isso muito positivo. Você vai tendo impacto na vida das outras pessoas também, da mesma forma que essa pessoa que comprou a startup teve impacto na tua vida, você começa a ter impacto na vida de outras pessoas, daquele efeito cascata, né? Aquela coisa exponencial que vai ajudando todo mundo aí para frente também. Mas como é que a vida evoluiu no Mercado Livre? Como é que foi a tua estrada até você chegar na Hascorp nos dias de hoje? Então, aí no Mercado Livre teve o aspecto de desenvolvimento profissional que foi muito importante por causa do que estava acontecendo lá na época, né? Na época que eu entrei, o Mercado Livre não tinha a desenvoltura da parte de logística que tem hoje, né? Você tá no Canadá, não fica muito tão claro para você, mas assim, nível de primeiro mundo, como o Mercado Livre tá atuando na logística, né? Tipo, o Brasil, que é um país, né, um país gigante, e eu comprei ontem e está chegando hoje, né? Eles entrega, né, no dia depois, qualidade, né, uma coisa fantástica, mas não era assim quando eu entrei. Na verdade, na época que eu entrei, tipo, o Mercado Livre não tinha muito sua própria logística. Era Correios, a maior parte era Correios, e estava se começando alguns centros de distribuição parceiros, né? Opa, tá me ouvindo aí, Marcelo? Tô ouvindo, sim. Pô, bacana demais, cara. E eles, o Mercado Livre, interessante, porque eu com quase 30 anos de Canadá, eu tenho 28 anos aqui, eu perdi completamente o Mercado Livre. Eu não vi o surgimento e o crescimento do Mercado Livre, né? Mas tendo conversado com o Juliano e com o Jonathan também, eu entendo um incrível crescimento e o que isso representa também dentro do mercado do Brasil e o mercado profissional para todo mundo que ajudou. E é bacana você ver isso dentro do Brasil, né? Você vê, como você falou, o crescimento, que a gente está falando aqui de tecnologia, mas logística, comércio, venda, isso tem um impacto gigante, né? Na vida de um monte de gente. Mas conta um pouquinho mais, como é que foi a tua trajetória do Mercado Livre até você ir para o Hascorp? Eu não sei se você foi direto do Mercado Livre para o Hascorp ou teve mais alguma coisa nesse meio termo? Não, vale a pena citar um pouco o que aconteceu no Mercado Livre, né? Porque eu entrei como desenvolvedor sênior, né? E saí como... Olha, lá eles têm a nomenclatura de... cada empresa tem o seu, vamos dizer, sua escada, né? Plano de carreira. Exatamente. Então, lá no Mercado Livre, bem resumidamente, você tem o desenvolvedor sênior, aí você vira um project lead, ou você vira um technical lead, que daí seria a área técnica, né? Aí, dali para cima, o project lead vira manager e senior manager, enquanto que o technical lead vira expert ou senior expert, né? Então, eu entrei como desenvolvedor sênior e, tipo, 1 ano, 2 anos, eu já estava como senior expert, né? E muita coisa aconteceu, né? Então, foi ali realmente, se dá, vou fazer um comparativo, ali foi o ponto que eu mais cresci na minha carreira profissional. Aí teve a questão de timing, né? Que eu participei ativamente dessa construção da logística própria do Mercado Livre, né? E com certeza os outros entrevistados devem ter citado isso. É uma coisa imensa em relação à escala, né?
milhões e milhões e bilhões, e quando a gente fala de acessos por minuto, quando a gente fala de quantidade de servidores, quando a gente fala de nível de urgência, que a gente trabalha de logística, se dá algum problema no software, o caminhão não entra no centro de distribuição e trava tudo o negócio, né? Uhum. Então, aí que entra as tecnologias, né? Muito microserviços, desenvolvimento em Go, tecnologias que visavam, vamos dizer, permitir com que as equipes conseguiam fazer self-service dos seus serviços em produção de forma segura, de forma escalável, né? Claro que sempre dá para fazer coisa errada, né? É para isso que, vamos dizer, eu também estava lá, né? Para refletir muito sobre, ou ajudar muitas equipes a refletir sobre o que elas estavam fazendo para não fazer besteira, não repetir serviço, não fazer, vamos dizer, incidentes que pudessem travar tudo, né? Então, eu aprendi muito, realmente aprendi muito, principalmente que eu trabalho na área de logística, então você também tinha essa questão de infraestrutura, porque como é que é a questão dos servidores num centro de distribuição? Não dá para fazer acesso direto na nuvem, você tem que ter um servidor lá para fazer Aí tem questão de robótica também, então, né, trabalhei com parceiros que muito baixo nível, assim, para poder integrar, fazer, por exemplo, se vai para tal região, tem que cair nessa rampa aqui, né? Eu trabalhei com essas automações aí, e foi extremamente rico, né? E fiz isso por aproximadamente 3 anos e meio, né? E aí você me pergunta do HashiCorp. Antes de você ir na HashiCorp, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né, sobre o Mercado Livre. Perdão de te interromper. Que tem duas coisas aqui, né? Então, ainda tem aquela coisa da infraestrutura lá do começo da tua carreira, que te ajudou nisso. E tem também o teu mestrado, né? O sistema distribuído, que também te ajudou, coisas que você entendeu no mestrado que estão sendo colocadas em prática nesses problemas da escala que você tá falando. Mas eu ia te perguntar, não sei se você pode comentar isso ou não pode. Se não puder, tudo bem, sem problema algum. O Mercado Livre, eles têm eles operam no Brasil inteiro, na América Latina e tal. Eles têm data centers próprios, eles usam data centers de terceiros, eles usam alguma coisa de nuvem, eles têm on-premise, e você trabalhou, você falou, o servidor no centro de distribuição, né? Tipo edge computing, né? Você está lidando aí com uma gama imensa de problemas, né? Em sistemas distribuídos. Como você pode comentar um pouco sobre essa infraestrutura, como é que funciona a cloud, como é que funciona isso? Que tipo de serviços estão sendo usados aí? Claro, obviamente que tudo que eu vou comentar é válido até o dia que eu estive lá, porque eles podem ter mudado tudo. Mas mesmo assim, no último dia que eu estive lá, já havia sido desligado qualquer tipo de servidor on-premise, servidores em loco. Quando eu me refiro a esses servidores, eu me refiro a servidores que cobrem aplicações que hoje que não estão em centro de distribuição, porque o centro de distribuição é uma exceção, tá? Esses ainda vão ter, mas eles não têm muitos servidores, vão ter 1 ou 2 redundâncias só para fazer uma ponte, entendeu? Exato. Mas fora isso, todo o ambiente de microserviços, né, portal, tudo que você vê do Mercado Livre é cloud, e eu acredito que seja, assim, predominantemente Amazon, com a possibilidade bem forte de GCP, que é da Google Cloud Platform, né? Perfeito, multi-cloud. Então, eu diria que é um sistema de multi-cloud, mas vale a pena dizer que, quando eu estive lá, estava em franco crescimento uma plataforma própria deles para, vamos dizer, oferecer esse serviço de self-service para os seus desenvolvedores, né? Se eu sou um desenvolvedor do Mercado Livre, eu sozinho consigo colocar uma aplicação em produção. Então, eles criaram, obviamente, uma camada de abstração com interface que você vai lá e diz, eu quero publicar minha aplicação, rodar esse script e deu. Por trás, vai usar Terraform, vai usar vai usar tudo que Kubernetes, vai usar tudo que tem disponível, né? Mas existe existia essa abstração, né? E, olha, escala, assim, medonha, assim. O Mercado Livre, com certeza, é uma das empresas com maior gasto da Amazon do mundo. Sensacional.
deve estar no top alguma coisa e não, hoje, né? Naquela época. Então, assim, é totalmente cloud, não existe nada on-premise, com exceção desses servidores que, vamos dizer, servem como checkpoint ou tão próximo da automação do centro de distribuição, né? Que na época que eu estava lá, eram algumas centenas, agora já são milhares, assim. Nossa, o pessoal lá é agressivo. Isso é sensacional. E eu sou da época que você pegava o disquete com programinha para levar na casa do amigo para rodar na máquina do colega. Então, você pensar nessa coisa, tipo, vamos colocar um sistema aqui com 5.000 servidores ou 5.000 containers rodando em algum lugar e distribuir isso pelo mundo, é um conceito, assim, sensacional. Mas conta aí, como é que você foi lá para HashiCorp? Como é que a HashiCorp apareceu na tua vida? Aí vale um branch na história, voltando rapidamente. Git branch. Um pouco para Softplan, mas um pouco no Mercado Livre também. Que, cara, eu conheço a HashiCorp desde que ela fez o primeiro produto, assim. Ela começou com o Vagrant, que resumidamente, ele facilita. Eu quero rodar um Linux, isso em 2013, tá? Docker Beta, acho que saiu em 16, 15, 16. Então, alguns anos antes, né? E ele oferecia isolamento, mas ele oferecia só um layer de abstração, porque, na verdade, você tinha que conhecer o VMware, VirtualBox, para rodar. Exatamente. Sim. Então, ele simplificava isso para você rodar um comando Vagrant up, e ele fazia tudo isso para ti. Colocava uma máquina isolada, bonitinha, mas realmente é um isolamento forte, porque é uma VM mesmo, né? E eu me engatei nisso aí na época da Softplan, por quê? Porque a gente era on-premise nos tribunais, eles cada um tinha um Linux diferente, tinha Windows, né? E o pessoal, vamos testar isso aí, pega lá o VirtualBox, o VMware, né? Copia, não sei o quê. E o Vagrant facilitou isso muito na época, né? Depois que veio o Docker, aí acabou tudo, né? Mas naquela época eu já vi, assim, já criei um vínculo, assim, de sempre observar o que eles estavam fazendo, né? E daí que veio o Terraform. Né? O Terraform, para mim, né, isso, olha, na época aí vem a época do Mercado Livre e um pouco da Softplan também, né? Quando você tem esses ambientes heterogêneos, multi-cloud, com on-premise e tal, eu vou explicar mais sobre o Terraform depois, né? Perfeito. Mas, basicamente, olha, chamou muita atenção a facilidade e a elegância que ele te ajuda a resolver esses problemas, vamos dizer, né? Isso no Mercado Livre, porque eu participava das conversas na época, né? Hoje a solução, acho que acabou indo para Kubernetes, mas deve ter coisa de Terraform, eu não sei, faz 2, 3 anos que eu saí de lá. E a gente conversava muito sobre isso lá. Bom, acho que o Terraform vai ajudar nisso aqui, porque a gente queria fornecer um ambiente automatizado, self-service. E então, naquela época, 2020, 2021, ali, eu estava muito olhando essa questão de facilitar essa automação de você colocar aplicações na nuvem. Porque a gente estava colocando muita coisa na nuvem e tinha que ser rápido, tinha que funcionar. Eu não era da equipe responsável por isso, o mercado tinha uma equipe responsável por isso, mas eu estava meio que preocupado end-to-end, assim, porque na posição que eu estava, né, eu estava vendo que os riscos maiores dos times que eu cuidava não era nem do código que está sendo desenvolvido, mas como que a aplicação estava chegando em produção. É uma coisa muito minha, assim, eu não fico limitado às jurisdições, assim. Eu vou tentar achar o problema raiz e tentar me adaptar de alguma forma, né? E, de novo, aí, como você mesmo falou, dada a minha base de infraestrutura, eu acabo observando muito isso, né? Você fala, realmente, tem essa questão de infraestrutura que é muito forte em mim, mas, pô, eu sempre foi muito... Eu sinto que eu tive muita facilidade em lidar com lógica, código, né? Tipo, eu tirei todas as certificações de Java, fiz, daí, de novo, dá para fazer outro podcast só para falar sobre vamos dizer, meu interesse em relação a código mesmo, né? Em ferramentas, desenvolvimento de teste, tudo isso aí. Mas voltando. E bem nessa época que eu estava olhando, uma recruta da HashiCorp faz um ping no LinkedIn. Eles me fizeram, mas nada muito pessoal, sabe? Só falando, olha, tem que ir no site, tal, dá uma olhada lá, sabe? Porra, mas a primeira que veio à cabeça não, eles estão contratando nos Estados Unidos, vou dar uma olhada, né? A vaga era para o Brasil.
Aí tu vê como as coisas são, né? Por que eles estavam colocando as vagas no Brasil? Porque eles criaram um núcleo na América Latina para trabalhar com suporte e vendas. E a questão da HashiCorp é que o suporte dele, a pessoa que trabalha com suporte, ela é uma desenvolvedora, é um SRE, é uma pessoa de infraestrutura, porque tem que entender muito né, dessa parte, né? Então, eles criaram um núcleo aqui com pessoas brilhantes, trabalham aqui e tudo mais. Ele, já que a gente criou toda uma logística para contratar pessoas e estarem lá, por que a gente não contrata desenvolvedor também, né? E foi assim. Aí eles colocaram algumas vagas e eu me coloquei, né? Postei minha coisa lá e aí veio. Aí veio as entrevistas, tudo mais. Posso falar sobre esse processo, Claro, foi. se foi Claro. interessante também. Por favor. Bom, vamos lá. Primeiro que eu nunca tinha feito... bom, minto. Eu fiz algumas entrevistas, mas mais no sentido de experimentar, né? Uhum. Em inglês, Uhum. com empresas de fora. Tem alguns contatos que moraram nos Estados Unidos, trabalhavam em empresas grandes, Big Techs, assim, e tal, e eles conseguiram algumas entrevistas para mim, mas nenhuma delas eu consegui. Primeiro porque as entrevistas eram difíceis pra caramba. Uhum. Eu vou comentar sobre essa, mas isso é a primeira coisa. Não acha que, tipo, nunca fez uma entrevista, vai fazer e vai bem, né? Não é assim, tem Claro. que... Então, eu já tinha feito algumas, né? Mais para experimentar e tal, mas como tinha aquela restrição de, precisa de visto, né? Precisaria patrocinar o visto para você ir, né? Aí Uhum. dificultava mais ainda. Aí até mesmo que eu passei, não teria condição Não por causa do... patrocinaram o visto. Exatamente. E, assim, nessa fase eu já não tenho interesse ativo de sair de onde eu Uhum. estou. Né? Não estaria buscando, nesse momento que eu estava fazendo entrevista, estava dessa forma, né? Bom, olhei as vagas da HashiCorp, aí fui pesquisar, mas qual porque você tem, né, vários tipos de desenvolvedores e tal, né? Uhum. Aí vi uma vaga lá de Senior Engineer 2. Uhum. Senior Engineer 2, né? O que é um Senior Engineer 2? Mas olhando as competências, basicamente, olha, seria era um engineering lead, assim, uma pessoa que é um desenvolvedor, mas tem muita prática de, a gente tem um projeto para entregar, para desenvolver e tal, você vai liderar esse projeto. A Uhum. parte de engenharia, obviamente, né? Porque você tem vários vieses de projeto, né? Assim que eles trabalham lá. Então, a parte de engenharia tem esse projeto aqui, você um engineering lead faz isso, né? Beleza, coloquei lá, deu um dia e falei, não, vamos fazer as entrevistas. Uhum. Mas eu já vi que teve uma diferença, porque a HashiCorp não é, naquele momento, hoje está maior, né? Mas não é uma empresa grande. É uma empresa Uhum. olha, deve ser 2.000 pessoas. Uhum. Eu quero crer que são mais pessoas, só que uma boa parte não é de engenharia, né? Uma boa parte é de soluções, suporte e tudo mais. Certo. Você vê o núcleo de engenharia é em torno fica nessa casa de 2.000 ou um pouco menos. Então, eles já têm, eles não, tipo, 90% da empresa, naquele momento, agora já está um pouco diferente, nos Estados Unidos e Canadá, né? Uhum. Pouquíssimas pessoas de outros locais. Eles tinham alguns desenvolvedores na Europa, alguns poucos, até na Austrália, mas bem poucos mesmo, e no Brasil, ninguém. Então, eu já estava Uhum. vendo ali que eu ia ser o desenvolvedor, tô falando, porque já tinha esse núcleo de suporte aqui, né? Então, eu comecei pela entrevista, mas já percebi, né? A primeira entrevista já foi com a pessoa que era dona da vaga, né? Porque geralmente, às vezes, você tem aquelas entrevistas. Primeiro eu faço entrevista técnica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Certo. Geralmente é assim. Mas, assim, nesse caso, decidiu, vamos dizer, a primeira entrevista no manager. E aí eu senti que. Eu nunca tinha sentido isso na vida. Eu senti, cara, porra, acho que eu me dei bem. Por quê? Porque a pessoa que eu entrevistei, ela era um manager na ocasião, O dono da vaga. o dono da vaga. E era uma pessoa, uma fantástica. Pessoa fantástica, uma pessoa que, olha,
tentou, vamos dizer, foi muito compreensiva em entender esse contexto de que, pô, não tem ninguém no Brasil, a empresa inteira não conhece como é contratar pessoas no Brasil, não contratou ninguém lá, né? Então, seria muito mais fácil ele falar, cara, não vou entrevistar esse cara, a vaga é minha, vou pegar um cara aqui perto, que mora aqui perto, né? Porque tinha pessoas, eu sei agora que eu tô vendo, né? Tem muitas pessoas que estão postando. Naquela época, talvez não, né? Porque piorou um pouco o mercado nesse sentido, né? Deixa eu dizer. Mas, então, essa pessoa, na entrevista, senti que, assim, ele procurou ir bem a fundo vamos dizer, descobrir quem eu era realmente, né? Certo. Não foi uma entrevista nem para saber qual eram os meus capacidade técnica disso, porque na lógica dele, o que eu imagino, né? Se eu tivesse falando alguma coisa que não fosse verdade, eu ia me ferrar nas outras entrevistas, né? Claro, claro. Então, eu vi que foi muito compreensível sobre isso, e aí me conectou, assim, realmente gostou bastante de mim. Eu já falei que é uma pessoa brilhante, então gostei bastante dele. E foi adiante. E aí que depois dessa entrevista que começou as entrevistas, né? Digamos que, dada a situação, essa entrevista foi para garantir as outras entrevistas, porque depois da entrevista ele me entrevistou de novo. Beleza. Aí foi para as outras entrevistas. Agora, para mim, é tranquilo, né? Porque eu faço as entrevistas. Mas na época foi bem difícil. Bem difícil, porque foram 4 entrevistas. Uma entrevista de pair programming, assim, vamos dizer, você tinha um problema com um banco de dados. Tinha um banco de dados, e aí você queria fazer umas buscas, umas queries de alguns jeitos mais difíceis, e você precisava, a atividade de pair programming era você completar os testes unitários, né, para aquelas, do jeito que estava sendo feito o código. E aí tinha erros no código, você tinha que detectar e tudo mais. E isso não foi difícil, isso foi bem tranquilo. A questão é o inglês mesmo, inglês, comunicação. Mas, de novo, eu acho que eu tive sorte, porque a pessoa que me entrevistou, primeiro, hoje ela é gerente de produto. Para a pessoa ser uma pessoa, para ser gerente de produto, ela me entrevistou em entrevista técnica, ela era desenvolvedora na época. Imagina quão brilhante a pessoa é, como articulada ela tem que ser para negociar o futuro do produto, não sei o quê. Então, ela tinha uma capacidade de articulação muito boa. Nesse caso, foi difícil por causa das mesmas limitações mesmo. Assim, o que eu sentia é que meu cérebro funcionava muito mais rápido do que a forma de eu me expressar, né? Do que a interface permitia que você expressasse o que precisava ser expresso. Exatamente, mas aí eu notei né, que, graças a ele, funcionou e funcionou muito bem. Mas mesmo assim, fiquei nervoso e tudo mais. Vamos para a próxima entrevista. Aí era uma entrevista de design. Aí, design? Como assim? Eu pensei que, tá, beleza, fazer diagrama de componente, alguma coisa assim. Mas, basicamente, assim, eles têm uma série de problemas. Aí eu tô falando da empresa, né? Eles têm, vamos dizer, uma gama de situações para você modelar, e essa modelagem é feita na conversa. Como que... Aí, obviamente, que cada problema que você está resolvendo, ele tem algumas características que você tem que sacar na entrevista, né? Porque senão tem alguma coisa errada com o teu processo de modelagem arquitetural, entendimento, não sei o quê. Então, aí ele veio com um problema de elevador. Vamos modelar um elevador, né? Aí, elevador, são 3 elevadores no prédio, tantos andares, como é que é o software, como é que é os componentes, né? Quais são os casos de uso, né? Quais são os... E esse foi bem difícil também, de novo, por causa da comunicação, né? Até alguns termos, algumas coisas do elevador eu não sabia, né? Porque você sabe, assim, falando em tecnologia, é tudo em inglês já, né? Não tem problema. Mas você vai para a linguagem natural, até casual, é difícil. E também tem a questão de cultural, de conversar e tal. Para mim foi bem difícil ali de conseguir me expressar. Mas depois que eu fui ver, né, que eu aplico essa entrevista também, não só com o elevador, com outras coisas, mas eu fui muito bem. essa acho que, tecnicamente, acho que essa é o que eu fui melhor, assim, porque eu consegui passar todas as informações que precisavam, enquanto que as outras sempre faltou alguma coisinha, né? Bom, aí depois dessa eu tive aquela entrevista com
outro lead engineer, e ele tentando sacar qual que era a minha capacidade de negociação, de conversa, de priorização, de qual que era a minha maturidade. E aí, modéstia à parte, essa parte eu né, consegui... Foi mais tranquilo. Foi bem mais tranquilo. O difícil ficou de novo pela comunicação. Quando eu digo difícil, não quer dizer que eu não consegui, mas é uma que eu saí depois, poxa, cansado, sabe? Sim. Mas eu acho que aconteceria até o fato de ser inglês que já era a terceira, então eu já estava começando a ficar melhor, né? Vamos dizer. Mas sim, nessa parte de liderança me saí bem. E aí a última entrevista foi com o manager de novo. E aí foi bem claro, né, que o manager entendeu que eu fui bem nas entrevistas, né? Mas eu notei, assim, que ele está... eu notei que ele estava... Não vou dizer se arriscando, tá? Porque... mas colocando na perspectiva dele, teria sido mais tranquilo, mais fácil você pegar um desenvolvedor, alguém da região de lá, onde que estava que eu citei já. Que tivesse uma articulação melhor em relação ao inglês, porque eu ainda estava um pouquinho... Eu estava, sei lá, 80%. Não tem outra forma de dizer. Eu acho que ele arriscou um pouco ao me contratar. Porque ele não me contratou para um dev... De novo, ele não me contratou como um dev júnior, pleno. Ele me contratou como um engenheiro lead, um cara que iria liderar, né, a engenharia A dos times solução, dele. a criação. Né? Então houve o risco, né? Mas, enfim, o resumo da história é que eu entrei, um ano depois eu fui promovido. Então, acho que... Sensacional. eu acho que o risco que ele tomou foi bom para ele, foi bom para mim também. Cara, e aquela coisa que a gente está falando aqui desde o começo da entrevista também, né? As oportunidades, você foi se arriscando, não existe caminho perfeito, né? Você foi acumulando conhecimento pela tua carreira, pela tua formação, e no momento que essa oportunidade apareceu, você encarou aquilo como tinha que encarar, né? Você foi conversando com as pessoas, mostrando o que você consegue fazer, mostrando a sua correção, mostrando a sua experiência, as pessoas foram apreciando isso e chegou no momento que a pessoa falou, não, vamos em frente e estamos aí, o resto é história, né? Vale a pena citar, né, na primeira entrevista de engenharia com o manager e tal, e na última também, é que o meu conhecimento de Terraform ajudou. Ele era bem alto, bem acima da média, mas aí porque, tipo, por isso que eu também pensei nessa questão de postar para lá, porque eu já conheço produtos dele. Eu consigo explicar até a missão da empresa sem nem ela me falar, né? Porque é uma visão de open source dos produtos e tal. E eu conhecia os produtos, sabia usá-los, entendia bem o conceito deles, pude falar muito bem eles na entrevista, né? Isso é um ponto importante também, que eu tentei indicar alguns colegas que estavam na época sem emprego e todos eles tecnicamente fantásticos, passaram em todas as entrevistas, mas não tinham essa proximidade com o produto. E aí não é que precisa, mas é conveniente, né? Claro. É meio implícito, assim, né? E no meu caso, assim, eu conhecia Terraform, aí não o produto SaaS, né? Porque eu nunca usei o produto, até aquele ponto eu nunca tinha usado o produto SaaS deles. Certo. Mas a parte open source, CLI, tipo, cara, e não só eu conhecia também o Nomad, outros produtos deles, Vault, conhecia, porque, né, tá no dia a dia, e isso ajudou muito. Você já estava preparado para entrar na coisa e tocar o barco à frente, né? E já que você está falando de Terraform, vamos falar um pouquinho mais, mas deixa eu dar uma introdução no tópico aqui, porque se a gente voltar lá para o teu comecinho, lá naquela primeira empresa, no primeiro estágio da infraestrutura, lá tu pegava o chefe falava, pô, a gente precisa colocar um sistema novo no aqui, lá no data center, sei lá, e você ia lá, pegava o servidor físico, ia colocar no rack, conectar lá o power, colocar a rede, colocar a placa de rede, sei lá, e vamos montar, e aí, a gente precisa ter um outro servidor aqui, pô, e aí, e a gente vai ter que configurar aquele switch lá para fazer um load balancing de carga aqui e tal, e como é que a gente faz essa coisa funcionar? E a vida eventualmente chega para um tipo de problema no Mercado Livre, e outros que o cara fala assim, olha, a gente precisa colocar 5.000 servidores aí, o que a gente vai fazer? Vamos precisar de um data center maior, chefe. E essas coisas não, e aí você fala, pô, não tem, ninguém tem a capacidade, você não tem o power, você vai custar uma fortuna, e você já tem empresas que têm a nuvem, já tem a capacidade física, né? E aí,
pinta o Terraform, né? Pinta o projeto da HashiCorp. E explica um pouco para a gente o que é o Terraform, como é que ele soluciona algum desses problemas, né? De você poder montar um plano lá e o troço vem, pô, deixa eu criar aqui 50 mil servidores na nuvem, deixa eu criar aqui os load balancers, os ingress, tudo que eu preciso aqui, os VPCs, o que seja, e explica para a gente como é que esse produto funciona e o impacto que isso teve dentro dessa área de cloud computing. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, você já adiantou bem o motivador para isso, né? Então, eu diria o seguinte, eu preciso colocar 50 mil servidores na nuvem com essa aplicação, com esse de memória, com esse balanceador, como você faz? É uma pergunta, né? O Terraform é para resolver isso. Essa é mais ou menos, só que ele tem uma estratégia que é a questão do código. Então, a missão dele, eu diria que seria, o Terraform, ele busca trazer essa rotina que você tem, né? Eu tenho aqui uma forma para colocar todas as aplicações na nuvem. Então, o Terraform ele traz uma proposta de você escrever isso em código. É um código normalizado para você representar a tua infraestrutura de nuvem. Aí, quando eu falo nuvem, não é uma boa definição, na verdade, porque a ideia dele é ser para qualquer ambiente. E isso é uma realidade muito grande e é um dos maiores casos de uso dele, que olha, eu tenho que colocar serviços na Amazon, mas se cair, tem que ir para Google. Mas eu também tenho alguns servidores locais. Então, o que está na Amazon, eu tenho que usar CloudFormation, que CloudFormation é a mesma coisa, só que só para Amazon. Perfeito. GCP tem o deles, né? Azure também tem o deles, né? Mas eu tenho meus servidores locais, eu vou usar o quê? Vou usar Ansible? O que eu vou fazer? Então, o Terraform, ele através de providers, né, que é uma estrutura de plugins, ele tem, por exemplo, você tem o Terraform, aí você tem o provider Amazon, provider GCP, provider Azure, provider local, né? Então, daí você pega tudo isso, monta, escreve, Amazon, GCP e tal, eu quero servidores com essas especificações rodando isso. E você escreve isso, roda um comando, aí você até falou de planejar, né? O Terraform tem um comando, Terraform plan, que daí ele não faz nada, mas ele diz o que ele faria, que é sensacional, né? Porque daí você tem certeza de que está fazendo a coisa certa, porque a infraestrutura é uma coisa... Dry run, né? É uma coisa muito crítica, você não pode fazer e, não, estava errado, né? Então, ele tem essa forma muito, que eu acho muito importante, com várias travas para que você não cometa alguma coisa destrutiva que não dê para reverter, né? Então, é basicamente isso. O que eu diria é que ele acaba sendo uma ferramenta... eu não vou dizer obrigatória, né? Mas com certeza é essencial para empresas que elas estão num nível de maturidade um pouco maior no sentido de servidores. Eu nunca vi uma empresa muito grande não ter uma redundância, né? E, aí cai uma região da Amazon, vai para outra, beleza, cai alguma coisa, mas aí cai CloudFront, por exemplo, né? Que é a parte que atende ao front-end lá. Enfim, quando você tem esse nível de maturidade, você precisa ter uma gestão de infraestrutura maior. Então, o Terraform ele vai encaixar como uma luva para esses aí. E é o que acontece, é o que eu vejo na prática, tá? É o que eu vejo na prática. Então, se você também está fazendo algum estudo rápido para colocar rapidamente algum serviço que você está desenvolvendo na nuvem, o Terraform também vai ser útil, porque como você representa ele como código, está tudo ali agnóstico de ambiente de nuvem, o máximo possível. E então ele acaba, é open source, né? Vale um comentário sobre isso. O Terraform ele não é mais totalmente ele é open source, mas a licença dele mudou, né? A licença dele é open source para projetos que tem alguns critérios de lucratividade e concorrência com a HashiCorp, né? Certo. E senão essa política mudou. Tanto é que existe um fork hoje, que é o OpenTF, que esse é totalmente open source e ele segue com a mesma política, né?
Então, mas mesmo assim, ter isso com o código para você ver o que está acontecendo nessa área de infraestrutura que é tão crítica, também eu acho que é uma vantagem muito forte, né? Como comentário final, eu iria dizer que, assim, se você está sendo bem pragmático, assim, se você está numa startup e você, cara, eu preciso colocar a aplicação o mais rápido possível, depois eu vejo o que eu vou fazer, talvez o Terraform não seja upfront a melhor solução. Talvez seja melhor você pegar o CloudFormation, que é, né, vamos dizer, é a alternativa direta que só funciona com a Amazon, porque, enfim, como é com a Amazon, a produtividade vai ser um pouco melhor, né? Agora, quando essa questão vai no dia 2, né, ou dia N, aí você precisa, quando você entra nessas preocupações de infraestrutura, talvez você precise observar mais essas ferramentas, como é o caso do Terraform. Não sei se deu para elucidar um pouco sobre Com o certeza, produto. com certeza. E isso, novamente, é incrível, né? Eu gosto daquela analogia que eu fiz. Ô, Joãozinho, vamos precisar botar mais 3 máquinas no data center. Pega a máquina debaixo do braço e vamos lá instalar. Então, Vamos lá. e basicamente com a coisa do Infrastructure Code, as Code, né, que veio viabilizar você ter a computação à escala que a gente tem hoje em dia, né? Não é totalmente impraticável você, vamos criar o Uber aqui, ou então Black Friday, né? Precisamos de capacidade aqui, vamos colocar mais uma máquina no rack lá para ter mais capacidade. Não tem como, né? A tal da elasticidade que a gente precisa ter também com upscaling, downscaling, esse tipo de coisa toda, né? Isso é bacana demais. E cara, olhando aqui para trás, né? Você já trabalhou com um monte de coisa bacana, um monte de coisa que você aprendeu, tecnologias fantásticas, sistemas distribuídos, empresas enormes e projetos open source, projetos da HashiCorp. Tem alguma coisa dentro de tecnologia com a qual você não trabalha hoje, mas que você gostaria de, quem sabe, um dia ter a oportunidade de trabalhar? Olha, eu acho que eu vou trabalhar mais, mas não é uma tecnologia específica, mas eu diria, eu nem sei explicar exatamente como é que vai ser essa tecnologia, mas é como que os rumos do desenvolvimento vai ser com o IA, né? Perfeito. Porque eu já tô realmente, já notei eu ainda desenvolvo bastante, tá? Olha, quase toda semana eu tô colocando código. Qual é a tua stack? Então, aí vamos variar por produto, porque o que acontece tem que ter split, tem que dar o contexto, né? Certo. A maior parte da HashiCorp Cloud são feitos com Golang, com componentes microserviços com Golang. Eles interagem com o gRPC, enfim, todo, vamos dizer, o normal seria isso. Mas você tem o Terraform, que é o produto SaaS, que ele é como se fosse um control plane para você executar as coisas de infraestrutura. E como ele tinha essa pegada de control plane, ele foi feito com Rails. Mas ele acaba sendo um dos produtos que eu mais mexo, porque ele que faz o gate de gestão de autenticação, gestão de billing, né? Não efetivamente processar a autenticação, isso é em Go, na verdade é um produto, é um open source, projeto open source que a gente usa. Perfeito. Mas, vamos dizer, a gestão disso, gestão de autorização, você fala de gestão, né? Acaba recaindo sobre esse produto Rails. E billing também, né? Processamento, então programa bastante em Ruby. É interessante, porque a minha vida inteira eu trabalhei com Java, e aí no Mercado Livre, né, teve aquele branch que aí ficou Java e Go, e aí aqui na HashiCorp ficou Ruby e Go. Interessante. Aí eu estava te falando a questão do IA e para Ruby acaba sendo fantástico, né? Porque tem muito boilerplate no Rails, né? Muito código gerado que primeiro que ele não é tipado, a gente até usa algumas ferramentas para melhorar isso, né? Que é o Sorbet, que é da Stripe, eu acho. Mas o IA ajuda pra caramba a achar as coisas, a gerar código de spec. Então, toda hora eu já tô acostumado com o Studio Code lá, acho que é Windows E ou Shift I lá, ele aparece o input para você perguntar alguma coisa sobre aquela linha de código, né? E isso mudou, cara. Isso realmente mudou. E aí, daqui a 5 anos, eu estou bem ansioso para saber como que eu vou estar, né? Se vai ser low code, será que vai começar a virar low code, assim? Sei. Eu
Cara, 39 anos de estrada, eu já vi muita coisa, né? Isso realmente é uma coisa que está sendo, assim, bastante impactante, né? Eu tenho usado ferramentas que você deve conhecer, o Cursor, né? Que é um IDE, é um fork do Visual Code, né? Sim. E essa coisa que você falou, você abre a janela, você faz uma pergunta, ou pede uma solução, ele mostra a solução para você. Algumas coisas vêm erradas, tem as alucinações, as coisas que algumas dessas soluções têm, né? Mas a aceleração de certas coisas é muito grande, né? Até coisas bem complexas, é bastante grande. E eu não sei se você usou o cursor, mas ele te dá aquela coisa de você manda aplicar, ele te mostra tipo um diff, mostra um diff, né? E você pode aplicar o que mudou ou escolher para não aplicar. Isso é um acelerador bastante grande e eu acho que isso só vai ficar cada vez mais... o ferramental só vai crescer, se tornar mais sofisticado. Eu acho que a gente vai... Da mesma forma que Terraform e outras coisas vieram aqui para acelerar a solução de certos problemas, eu acho que a AI vai permitir ao desenvolvedor trabalhar em projetos aí, problemas mais complexos ainda, entendeu? Que você vai conseguir acelerar a criação de soluções que a gente não consegue acelerar hoje. Mas isso é bacana demais, e vai ser legal ver o que você pode falar para a gente no futuro, que você está trabalhando e que tipo de impacto está tendo para você com Terraform e outros produtos da HashiCorp. E olhando... Perdão. Só comentar que para nós, para a HashiCorp, é um desafio essa questão do IA, porque o pessoal não é muito aberto ao IA para tomar decisões de infraestrutura, né? É uma coisa muito crítica, né? Então tem que ser vista com muito cuidado como soluções, né? Eu acho que tem que ter um viés muito de que você colocou, de acelerador, né? Ele acelera, mas ele não vai tomar a decisão por você. Exatamente. Até o momento que a gente esteja pronto para isso, sei lá quando que vai ser. Mas é um desafio de produto interessante, que me interessa também. Então não é só a parte de engenharia que eu acho que é legal, essa Com pegada. certeza. A parte de produto também é interessante. Eu acho que a gente vai chegar no momento que IA vai tomar decisão pra gente em alguma coisa, entendeu? Como, quando isso será, eu não sei, entendeu? Mas vai ser interessante ver essa estrada, entendeu? Como é que essa estrada, como é que as coisas vão acontecer nessa estrada, vai ser interessante de ver isso. E voltando também ao passado aqui, pensando aqui a gente está conversando aqui há com mais de uma hora, tem alguma coisa que você teria feito diferente, que você não fez, você gostaria de ter feito, ou que você fez, que você gostaria de não ter feito? Olha, lá para 2014, 2015 ali, eu acho que eu teria feito diferente, teria tentado dar um push para morar fora. Acho que teria acelerado um pouco mais, não que eu, de novo, se eu faria diferente, não sei se seria melhor, né? Mas eu fiz na época, eu fiz algumas entrevistas, fiz algumas coisas para fora, Estados Unidos principalmente, ali na Califórnia, né? Mas claramente eu não estava com a minha mente naquilo, não, vou fazer, vou puxar, senão eu teria conseguido, né? E mais no sentido de ter a experiência de acelerar um pouco a questão do inglês, a questão de... eu acho que ajudaria muito a minha profissional pessoalmente, né? Agora não vou dizer que eu sinto que tá tarde, né? Mas eu tô num momento de vida diferente. Então, você perguntou do passado, né? Eu acho que essa com certeza eu teria feito, pelo menos uns 2 anos, né? Ou não sei o que a vida ia acontecer lá, né? Mas, sim, acho que essa é a única coisa que eu faria diferente. A gente nunca sabe como que tivesse tomado outra estrada, onde é que aquela estrada tinha te levado, né? Mas é sempre interessante ter essa reflexão. É que eu gosto dessa pergunta aqui. Eu gosto. É sempre bom ter essa reflexão. E você tem recomendações para quem está começando? Como eu falei para você, nos programadores tem de tudo, né? Tem o pessoal que está ainda tentando entender o que é um terminal, se precisa usar um IDE para programar, se não precisa, o que é um Hello World. Você tem recomendações para o pessoal que está olhando assim, falou, pô, eu quero entrar nessa área aqui, mas o que eu vou, o que eu faço, onde eu começo, o que é importante, o que não é importante? A partir de algum tempo, mas hoje principalmente é recomendar o teu site. Vai dar uma bela... na verdade, me ajuda bastante, porque eu recebo essa pergunta de outras audiências, até de parentes e de amigos próximos, ou de filhos de amigos próximos, né?
E é muito difícil mesmo, é muito difícil, não é uma pergunta fácil de ser respondida, porque como é que eu vou falar para ele fazer o que eu fiz, né? Não, fazer um curso, vai no Udemy lá, hoje tem tanta coisa, né? Acaba ficando bem difícil mesmo, né? E aí você tem aquela recomendação também, pô, mas uma faculdade, fazer uma faculdade, só isso é muito, muito, muito difícil você prender ou colocar uma coisa que vai resolver, né? A questão é que o que precisa ter é um pouquinho de engajamento e risco, né? Então, eu vejo, pô, eu vejo isso porque eu tenho até pessoas vamos dizer que tem filhos próximos que quer subir e ir adiante nessa área, né? E eu reflito muito sobre o assunto, porque eu já preparei, assim, também, formas de, segue esse caminho aqui, faz esses cursos aqui, lê esses livros aqui, mas a pessoa não consegue engajar, sabe? Então é esse que é o problema, na verdade. Eu acho que esse que é o segredo, assim. Se você está procurando, é porque eu acho que você já está no caminho certo. Eu acho que a pessoa tem que observar isso, né? Então, você que está começando, se você está procurando, se você está aqui ouvindo isso, né? Você está lendo, você já está no caminho certo. Continua a fazer isso. Né, não fique aéreo e acha que não vai dar certo. Acho que a primeira questão para quem é jovem, assim, é se esforçar para ter um engajamento maior até passar como é que é, da zona de arrebentação, né? Porque chega um momento que, se você gosta mesmo, né, cara, você vai sem parar. Mas até esse momento, não desista. Eu acho que é mais uma questão de engajamento e motivação do que o que procurar. Em relação ao material, eu acho que a gente está no caminho certo. Sim, Marcelo. Sei. Excelente recomendação, cara. E eu acho que a necessidade de ser curioso, de querer realmente cair dentro, né? Que é uma coisa que a gente tem que reconhecer também, André. Não é uma área fácil, né? Não é uma coisa. Eu acho que hoje, porque você tem redes sociais, Instagram, não sei o que, com tanto, assim, não é bem reconhecimento, é recompensa imediata, né? Você faz alguma coisa ali, a sua foto tem 300 likes, então a pessoa, acho que entra um pouco naquela assim, pô, como é que eu viro programador semana que vem? Entendeu? Aí você fala, olha, o buraco é mais embaixo, entendeu? E tem que ter o esforço e tal coisa. Então, acho que isso cria um certo desapontamento para alguns. Eu acho que a gente precisa reconhecer também que nem todo mundo vai ter essa curiosidade, nem todo mundo vai querer percorrer essa estrada, entendeu? E E tá tudo tudo bem bem, também. tem outras estradas, exato, tem outras estradas que as pessoas podem percorrer, mas é exatamente o que você falou, né? Acho que percorre a estrada, persistência, e se você está curioso e você está ouvindo isso que a gente está falando aqui, você já está no caminho certo aqui. Cara, você tem dica de o que você quiser, livro, música, jogos, comida, Florianópolis, o que você quiser recomendar e sugerir aqui para nossa audiência? Isso é um momento de vida que eu tô, mas eu gostaria de ir nesse caminho. É um caminho um pouco diferente, né? Não é técnico ou leitura. Na verdade, eu acho que isso a gente está num momento muito bom. De novo, esse trabalho que você está fazendo, mas a gente sabe também que você consegue curar uma lista de cursos e uma área que você está buscando de forma muito fácil, né? Então, casando um pouco a questão de jogos que você falou, talvez isso seja apesar de que eu pessoalmente não já brinquei com, não é para mim a parte de tecnologia e desenvolvimento de jogos, né? Mas talvez para quem está começando seja um motivador, né? Olha, a recompensa que eu vou ter aprendendo e nessa área de jogos né, a carga de conhecimento que vem junto, talvez possa te ajudar a guiar na carreira. Então, existem cursos interessantes voltados a jogos que, na verdade, ensinam a programar, que eu acho um potencial caminho para quem está começando. E a segunda coisa, eu acho que aí eu ia atender mais para performance, tá? Eu gostaria de falar não só para quem está começando, mas para quem é desenvolvedor e está buscando performance.
a minha fase com maior performance foi quando eu cuidei mais da saúde. Uhum. Os momentos que eu estava, vou trabalhar mais, não cuidava da alimentação, não cuidava do exercício, cara, foram meus momentos de pior rendimento no trabalho, momentos que mais estava branco, que aparecia aquele bug, você não conseguia achar para resolver, né? Mas é porque, né, você está com uma fadiga sistêmica e o teu cérebro não está funcionando. Hoje eu tenho um equilíbrio muito grande em relação a isso, você vai ficando mais velho também, né? E, né, tem uma rotina extremamente diligente quanto à saúde, alimentação e tudo mais, e é evidente, claro, o meu ganho de performance no trabalho, né? Uma mente mais limpa, né? Uma mente, vamos dizer, sem aqueles... sem qualquer, até você não fica doente, né? Fica menos doente, né? Fica mais disponível. Então, uma coisa que eu sinto, você talvez esteja conectado com a tua pergunta de que eu faria diferente. Cuidar um pouco mais da saúde quando eu era mais jovem. Quando você é mais jovem, a porrada não é tão forte, né? Então até vai. Mas tá muito ligado a isso. Eu acho que se esse trabalho está muito estressante, você é um desenvolvedor e está lá para resolver problemas e atender, não vai ajudar noite mal dormida, má alimentação, estresse. Você vai ser um desenvolvedor pior do que você poderia ser. Então, trazer essa recomendação aí para fazer uma musculação, uma alimentação boa, que, vai ser bem mais fácil. Excelente recomendação, cara. As pessoas se surpreendem quando eu falo que eu não tomo café, cara. Eu nunca bebi café, nem pretendo. E o André, você ainda é jovem, cara. Você tá com 39, 40, eu vou para 60 no final de outubro, então você tá jovem ainda. Eu também. Mas você eu quero estar bem também com 60, então vamos lá. Vai estar. E, cara, como falei, a gente está aqui mais de uma hora aqui, eu sou externamente grato aqui pelo teu tempo. Tem alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito? Em relação a mim, em relação a mim, obviamente, né? Em geral, que seja. Eu consegui conectar as coisas que eu gostaria de falar, principalmente em relação a essa das dicas, né? Eu acho que eu consegui, assim, uma coisa que eu acho legal é como é que como é que eu concilio a parte profissional com a parte pessoal, porque todo desenvolvedor tem aquela vida meio que ele vai para a cama e vem trabalhar, café, não sei o quê. Então, uma boa pergunta seria essa: como é que é o teu equilíbrio para você garantir você conseguir ficar 8 ou 10 horas na frente do computador e ainda, né, isso não afetar a tua vida, né? Mas eu acabei falando na dica, né? Então, porque essa questão que é um sofrimento grande. Eu ainda tenho quatro monitores aqui e fico 8 horas por dia sentado, né? Então, pô, como é que você consegue fazer isso e ainda ter uma saúde boa? Aí a resposta é aquela que eu te coloquei, né? Rotina e alimentação, musculação e horários um pouco mais regrados, né? Mas, de novo, na época de faculdade, mestrado, e você tentando buscar as coisas, é difícil, né? Então, é fácil, é um pouco mais fácil quando você tem uma coisa um pouco mais consolidada, que eu acredito que eu cheguei mais nesse ponto, né? Do que eu estava, sei lá, 10, 15 anos atrás, que eu também não me cuidava tanto e tive problemas por causa disso. Poderia ter tido performance, eu acredito, melhor até, se fosse mais regrado com essa questão aí. Total, cara. Saúde é fundamental, e é o que eu falo para as pessoas, saúde não tem high availability, né, cara? Você não tem redundância, não tem high availability. Se o coração parar, um abraço. Abraço. Exato, entendeu? Vai dar um shutdown menos H0. Já era. Já era. E, André, você quer divulgar alguma informação para contato, rede social, LinkedIn, o que você quiser divulgar? O LinkedIn, sempre tem bastante gente que conecta por lá e pode estar aberto, né, para conversar. E meu GitHub também, André Albino P, né? E eu tento deixar ativo de alguma forma, que agora, né, com o trabalho da HashiCorp não é fácil. Não é fácil. Mesmo é engraçado, né? Porque a empresa tem vários projetos open source, mas eu não estou trabalhando em nenhum deles. Estou trabalhando só nos que são
Isso é uma coisa que eu pretendo mudar. Perfeito. Bom Mas é isso plano. Beleza. E, André, só queria te agradecer novamente aqui, já para você já são 3h30 da tarde, como eu falei, em vez de você estar na praia, está aqui conversando comigo, e agradeço muito aqui, contar essa história fantástica que você compartilhou com a gente, e fica 2 minutinhos comigo aqui para a gente papear, vou parar de gravar, a gente papear um pouquinho aqui. Show de bola. Obrigado, André. Valeu.